matemática em toda parte. Inúmeros artistas de todas as épocas e nacionalidades fizeram uso da geometria e mesmo da álgebra em suas obras. Em muitos casos, esse uso foi consciente. Eles sabiam que estavam empregando a matemática. Mas o que é que a matemática tem a ver com os quadros e esculturas que vemos nos livros, na internet, nos museus, nas galerias? É o que nós vamos ver aqui hoje em Matemática na Arte. Arte e matemática tem tudo a ver. Vamos encontrar relações da arte e da matemática nas obras dos grandes mestres como Leonardo da Vinci, Albrecht Dürer e em artistas contemporâneos como o nosso Antônio Petkov, um artista brasileiro que é apaixonado por matemática. Sem dúvida, com muito prazer. Claro. Vamos falar da relação da matemática na sua obra e na obra dos grandes mestres? Bigode, é difícil não falar, porque a matemática está em tudo, você sabe muito bem disso. E quando eu descobri a importância da matemática no olhar e nas coisas, na harmonia, isso para mim foi uma grande revelação e uma descoberta muito interessante. A gente vê aqui no seu ateliê a presença das formas geométricas com muita intensidade, as cores e, por exemplo, esse quadro aqui, ele me impressiona porque ele é interessante, né? É um quadrado mágico, aquele que existe em números, quando nenhum número repete uma coluna vertical, horizontal, e a soma de todas essas colunas ou linhas é o mesmo. Aqui se trata das cores, das 7 cores do espectro. E, além do mais, eu percebo um padrão, né? Quer dizer, nenhuma linha ou coluna tem uma cor repetida. Esse, no caso aqui, é uma solução do cavalo, eu chamo, porque as cores elas se movem como a posição do cavalo no xadrez. No jogo do xadrez, exatamente. Em L. E aqui são as 7 cores, que a soma de cada linha dá sempre o branco, que é a fusão das 7 cores do espectro, né? O quadrado mágico de que fala Petkov é um quadro formado por números. Um quadrado é considerado mágico quando a soma de qualquer linha horizontal, vertical ou diagonal dá o mesmo resultado. Os quadrados mágicos eram apreciados tanto como amuletos quanto como quebra-cabeças, como se pode ver nessa gravura chinesa que data do ano 2800 a.C. Para entender melhor esse quadrado chinês, vamos transformá-lo. Os números vão de 1 a 9 e a constante mágica é 15. Um misterioso quadrado mágico foi usado pelo pintor alemão Albrecht Dürer na gravura Melancolia, de 1514. É um quadrado do tipo 4x4 e a constante mágica é 34. A geometria está presente nas obras dos grandes mestres de todos os tempos e todas as nacionalidades. E é sobre essa relação entre a arte e a geometria que nós vamos discutir aqui com a professora Simone. Você acha que esse casamento da geometria com as artes, né, da samba é um bom casamento? Acho que é um bom casamento, tem tudo a ver. Te vem à cabeça aí alguma escola artística, um pintor, uma obra de arte que se reconheça assim, elementos geométricos que se possa depois trabalhar em aula, claro? Luiz Sassilotto, ele trabalha bastante com as formas geométricas. Aquele artista plástico de Santo André. Isso. Trabalha com triângulos, com triângulos, quadrados. E dos antigos, o que te vem à cabeça? Olha, Leonardo da Vinci, por exemplo. Leonardo da Vinci, ele é um dos pais de uma área da geometria que vem a partir das artes, né? Ele é um dos criadores da perspectiva. Da Vinci aplicou as leis geométricas às obras que produziu. Sua procura pelas proporções ideais também o levou a estabelecer um módulo comum de medidas e de dimensões precisas, aplicáveis em qualquer circunstância. Não só os artistas plásticos, mas também os arquitetos, né? Obviamente é o casamento perfeito, né? A geometria na arquitetura. Le Corbusier é um arquiteto bastante importante que influenciou Oscar Niemeyer, que é o nosso arquiteto, que é o autor desse espaço aqui, a Bienal de São Paulo. A matemática das obras de Niemeyer pode ser apreciada no jogo de retas e curvas, nos imensos vãos livres, nas formas leves e nos contornos elegantes. Nelas, vemos o perfeito casamento da arquitetura com a arte. Eu aprecio muito uma obra de um artista chamado Max Bill, em que ele se inspira numa das demonstrações do Teorema de Pitágoras e cria uma obra de arte belíssima que nós vamos ver como é que ela é.
Pitágoras nasceu por volta do ano 570 a.C. Ele criou uma escola de estudos e é tido como um dos primeiros filósofos de que se tem notícia. Pitágoras não deixou escritos. Tudo o que sabemos sobre sua vida e obra foi contado por seus discípulos, como o famoso Teorema de Pitágoras. Eu quero fazer aqui com você, aqui no seu ateliê, um tangram pitagórico. Ou seja, baseado na experiência de montar, de formar figuras, propor uma atividade, uma situação problema para os alunos, que vá possibilitar eles a justificar o Teorema de Pitágoras. Vale aqui lembrar que o tangram é um antigo quebra-cabeça chinês conhecido há milhares de anos. Trata-se de um jogo formado por 7 peças. 2 triângulos pequenos, um quadrado, um triângulo médio, um paralelogramo e 2 triângulos grandes. É possível estabelecer muitas relações entre as peças, mas o desafio maior é formar figuras com as 7 peças, conhecendo apenas suas silhuetas. O tangram é um importante recurso didático para se estudar tópicos do currículo de matemática, como frações, área, perímetro, números irracionais, polígonos e outros conceitos. Bigode vai dar uma de Pitágoras e, usando o mesmo princípio do tangram, vai demonstrar o teorema. A minha ideia é o seguinte, é decompor 2 quadrados e fazer cortes neles. E com as peças que sobram, isso vira um quebra-cabeça para eu formar um quadrado, um novo quadrado maior. Né? Então é aquela ideia de que a soma das áreas construídas sobre os catetos é igual à área construída sobre a hipotenusa. Tem que ser perpendicular à base, né? Por isso que eu estou usando o transferidor. graus e 90 graus. Agora eu vou recortar. Mas deixa eu aproveitar a base. O triângulo retângulo que nós vamos montar, deixa eu marcar aqui. Vai ser esse triângulo retângulo aqui, ó. Ok? Então, o novo quadrado, ele vai ter essa medida de lado. Vamos pegar essa abertura, você faz esse quadrado aí? Eu vou demonstrar o Teorema de Pitágoras. Eu vou mostrar que a soma das áreas dos quadrados construídos sobre os catetos é igual à área do quadrado construído sobre a hipotenusa, que vai ser o quadrado verde que o Aníbal está construindo aqui. Só que nós vamos aprender um procedimento super interessante de decompor esses dois quadrados com um número mínimo de cortes, e com as peças é como se fosse um tangram, um quebra-cabeça, eu formo aquele quadrado. Então o nosso desafio é, como é que eu corto esses dois quadrados de modo que com as peças eu formo um quadrado equivalente a esse quadrado aqui. Tá? Vamos só conferir que a ideia geral, aqui está. Essa é uma das principais imagens do Teorema de Pitágoras, tá? Que é uma demonstração que fala de equivalência de áreas. Então, olha o meu desafio agora. Eu vou decompor esses dois para sobrepor essas peças e gerar aqui, ocupar essa área. Tá? Ok? Então, o truque aqui é o seguinte. Vamos fazer de conta que esse quadrado vermelho mede B, o lado. O quadrado amarelo mede C. Eu vou decompor ele e compor um quadrado de lado A. Tá? Essa medida é B mais C. Certo. O truquezinho aqui é o seguinte. Eu vou encontrar um ponto aqui, nesse lado C, que é exatamente essa medida aqui, ó. Ok? Então dá uma olhada. O que é isso daqui? Isso daqui, esse é B, esse é B. Esse pedacinho aqui é C menos B. Certo. Tá? Então eu vou fazer um corte assim, ó. Vou traçar uma linha inclinada que vai deste novo ponto aqui até aquele vértice. Agora você me ajuda aqui que eu vou fazer um traço igual
em direção àquele outro vértice. Feito? Pronto. Tá? Com a tesoura. Vai caber assim em cima. Então eu vou cortar as peças e você vai brincar de compor o quadrado. Eu vou tentar. Vamos ignorar isso aqui, vamos montar o quadrado tal como ele era antes. Ok? E a dica é a seguinte. Você imagina movimentos de translação. Tem relações angulares. Opa! Exatamente. Aqui está. Então esse é o nosso tangram pitagórico. Ok? Está aqui um procedimento que está mostrando o quê? Está mostrando o quê? A soma das áreas desses dois quadrados construídos sobre os catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. E essa é uma boa dica de atividade para a sala de aula. Matemática em toda parte. Matemática em toda parte. Uma das tendências da educação matemática contemporânea é a interdisciplinaridade, a relação da matemática com as outras áreas do conhecimento. E, em especial, a arte, né? E os matemáticos são apaixonados por alguns artistas em especial, e muitos artistas também têm na matemática um ponto de apoio para suas obras, né? Você tem trabalhado com arte e matemática, né? Uhum. Eu tenho alguns trabalhos relacionados a mosaicos, por exemplo, que têm inspirações no Escher e também em alguns mosaicos árabes que podem ser vistos em igrejas, em outros lugares. Sempre explorando o quê? Simetrias, construções com régua e compasso. Uhum. Eu, ao mesmo tempo, relaciono com os alunos essa parte do fazer e aí o rigor da geometria euclidiana, olhando para aquelas construções com régua e compasso que já não são dadas mais isoladamente, e junto com essa nova forma de ver dentro da arte. Você citou o Escher, né? O Escher, você sabe que ele é o preferido por 99% dos matemáticos. Os professores, os educadores estão descobrindo o Escher e as possibilidades de trabalho do Escher na sala de aula. Aqui eu tenho algum trabalho dele. Ele mexe com construção régua e compasso, veja esse aqui, em que ele trabalha com... O plano, né, ele parte do hexágono para transformar esse hexágono então num lagarto, e aí ele sai o desenho do plano e transforma. Exatamente. E figura. Você vê a transformação que ele faz aqui no hexágono regular, de modo que esses lagartos se encaixam, eles completam o plano sem deixar lacunas, né? Um dos trabalhos dos alunos foi baseado justamente nisso, na verdade um pouco de cópia, e aí eles tinham que perceber a transformação do hexágono inicial para chegar nessa figura. Você falou de construções geométricas, me veio à cabeça a obra de um artista que eu aprecio muito, que é o Max Bill. Ele tem uma sequência de trabalhos, são 17 trabalhos, que ele chama de variações sobre o mesmo tema, em que é tudo baseado na construção de polígonos regulares, vai do triângulo até o octógono, talvez. É uma coisa bastante bonita. Em especial eu tenho aqui em casa, que é o pôster de uma exposição que ocorreu na Espanha, em que o trabalho ele expressa o teorema de Pitágoras.
É alguma coisa bastante bonita e é um tema matemático, né? É uma poesia matemática, eu diria. É esse aqui atrás de você? É esse colorido, né? Você percebe claramente que ele está sugerindo a terna pitagórica 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado igual a 5 ao quadrado. No Brasil, quem trabalha tanto com as transformações isométricas como com a relação áurea é o Antônio Petkov. Você conhece as obras do Antônio Petkov? Conheço. Tá. Eu tenho aqui alguma coisa dele e em especial, como ele trabalha a relação áurea. Por exemplo, esse material aqui, você vê que a proporção dos quadros ela é quase sempre a mesma, né? Ela tem quase o formato de um cartão de crédito. Ó, esse quadro aqui, chamado Dreams, ele está nas proporções 161,8 por 100 centímetros. Então ele tem exatamente a proporção áurea. E como se forma o retângulo áureo? Basta ter em mãos uma régua e um compasso. O primeiro passo é construir um quadrado A, B, C, D. Prolongamos a base do quadrado na direção CD. Com a ponta seca do compasso centrada no ponto médio F da base do quadrado, traçamos um arco de abertura igual à diagonal FB do retângulo obtido da metade do quadrado, até encontrar o prolongamento da base do quadrado no ponto G. Traçamos a perpendicular HG e pronto, eis aqui um retângulo áureo. Ó, você dá uma olhada aqui, todos eles têm essa proporção. Ele dá como se fosse uma régua de acetato, para a gente reconhecer as proporções. Você vê a estrutura desse quadro, que tem vários elementos, tá? Como é que as relações áureas estão aparecendo, tá? Você vê que esse gaveteiro aqui, daqui até aqui seria 1, daqui 618, tá? Aqui também. Vou te mostrar aqui o pôster de uma tela minha, de 93, chamada Primeira Impressão, The First Impression. Que é um quadro, primeiro que a tela, já o formato dela é um retângulo áureo. A largura é em proporção áurea com o comprimento. E todas as divisões internas são de acordo com a seção áurea. Temos aqui os 4 elementos, tem alguns livros que mostram a cultura. É um trabalho muito particular porque ele é extremamente pensado em relação a todas as formas matemáticas. O círculo no centro, etc. Jogos contemporâneos. Aqui os 4 elementos, eu coloquei aqui. Meu filho tinha 3 anos quando eu fiz esse quadro, toda a casa cheia de brinquedo. Pus um caminhãozinho de madeira que entrega terra, um helicóptero que voa no ar, um aquário vazio que tem água, e os 2 candelabros que tem o fogo, os 4 elementos. Né? E aqui na base aqui do candelabro você tem esses 2 rostos, que é coisa da ambiguidade. Temos 7 gavetas fechadas, que é o conhecimento inconsciente, né? E coisas ligadas ao nosso conhecimento do dia a dia. Então, por exemplo, dê uma olhada aqui. Está vendo esse pássaro? Tá? Ele é inspirado num desenho do Oswald de Andrade. E ele faz uma adaptação desse pássaro de modo que ele se torna um módulo escheriano que cobre o plano. E isso daqui está num grande painel, numa estação de metrô aqui em São Paulo. Um trabalho bem parecido com esse que eu desenvolvi com os alunos é de um esquilinho, em que uma das alunas transforma um retângulo, né, faz translações de partes do retângulo e transforma ele num esquilo e pavimenta. Uma pessoa desavisada podia achar que isso que seus alunos fizeram foi parte da obra do Escher. Como é que você conseguiu chegar nesse padrão de qualidade e de elementos matemáticos reconhecidos, tal? Primeiro, eles fazem os trabalhos com as figuras planas, só os polígonos regulares, e aí, então, a partir dessa base, que é um polígono e não necessariamente um polígono regular, é que eles vão produzir essas figuras que são próximas às figuras do Escher. Mas eles não partem do nada, eles usam um pouco o modelo do trabalho dele. Você apresenta Eu apresento algumas figuras para eles, alguns processos feitos pelo Escher mesmo, então imagens que ainda são rascunhos, mas que geram depois os mosaicos que estão ali. E aí, então, que eles tentam, de alguma forma, ou repetir a mesma figura, ou então mudar, alterar e criar em cima. Essa também é mais uma dica de atividade para a sala de aula. Matemática em toda parte.
Petkov, um dos principais objetivos do ensino matemática é a resolução de problemas. E eu vejo o jogo como um problema, um tipo de problema, né? E alguns autores falam, a matemática ela é essencialmente um jogo, né? Nós não estamos aqui só no seu ateliê, nós estamos aqui num verdadeiro museu de jogos interessantes de todas as culturas, e você se apropriando desse jogo também na sua arte. Vamos brincar um pouquinho com alguns desses jogos e ver como é que está na arte. Que, todo jogo é matemática, você sabe disso, né? E eu creio que a figura geométrica mais importante, obviamente, é o pentágono. E por que o pentágono é a figura mais importante? Porque, primeiro, o pentágono é a única figura, nela está a seção áurea toda. Né? Mas o pentágono regular. Né? O pentágono, a única figura que você, aumentando os lados, você vai criar uma estrela, não é? Todo mundo sabe disso. E essa estrela é, de novo, um pentágono. Ela é de novo um pentágono. Né? Então, aqui fora. E se você crescer mais, vai ser, para o macro, vai ser sempre um pentágono. E aqui tem outro pentágono, outro aqui, outro, e vai para o micro até infinitamente. Okay. E outra coisa bacana do pentágono é que quando você faz essa progressão aqui dos lados e você levanta e fecha, é a única figura que sai do bidimensional e vai para o tri. Nós temos aqui uma pirâmide de base pentagonal. De base pentagonal. Isso é muito bacana. E, como falei antes sobre a seção áurea, isso aqui em relação à áurea com a base. Exato. Então, é toda cheia dela. É um triângulo áureo. É um triângulo áureo, exatamente. A proporção áurea pode ser observada nas medidas do corpo humano. Ela está no rosto das pessoas e também nas orelhas, na altura do corpo humano e na medida do umbigo até o chão, no tamanho dos dedos em relação à medida da dobra central até a ponta. Você também pode observar essas proporções no seu próprio corpo. Meça e calcule a razão entre a falange e a falanginha de suas mãos. Faça o mesmo com a razão entre a falanginha e a falangeta. Da mesma maneira, você pode procurar outras proporções no seu corpo e vai descobrir que muitas delas estão na proporção áurea. Essas proporções anatômicas foram bem representadas pela obra Homem Vitruviano, de Leonardo da Vinci. E na própria Mona Lisa, pode-se perceber o número áureo nas relações entre as medidas do tronco e da cabeça, e também entre os elementos do rosto. As dimensões do quadro também representam a razão de ouro. Um retângulo desenhado em torno da face é um retângulo de ouro. Dividindo esse retângulo por uma linha que passe nos olhos, o novo retângulo obtido também é áureo. Essas duas madeirinhas, eu descobri aqui a seção áurea, pus um parafuso, então a gente abre, e sempre a gente vai encontrar aqui a seção áurea, uma em relação à outra, sempre. Isso aqui é um compasso de seção áurea muito interessante. Eu posso usar esse compasso para reconhecer proporções? Você pode totalmente. Você vem aqui a outra parte e vai, todo o corpo. Pouca gente sabe, né, que o corpo humano ele tem proporções áureas. Qualquer pessoa os dentistas usam. Pode, né, pegar a sua altura, dividir por 1,618 que vai achar um umbigo. E o umbigo o que é? É onde a gente dobra o corpo e onde a gente recebe a vida da mãe. Então a vida do homem na Terra se passa através desse ponto aqui, que é muito simbólico a seção áurea, né? Só para encerrar essa parte do jogo, eu queria chamar a atenção e assim dar um recado para os professores, né? Eu e muitos professores, e no Brasil nós também temos alguns aficionados pela matemática recreativa, a gente tem desenvolvido ótimos projetos que fazem os alunos apreciar a álgebra, né? O trabalho com o quadrado mágico, por exemplo, você decidir a constante mágica, é um problema de natureza algébrica que torna interessante aquilo que foi maçante quando a gente era estudante. Eu quero te lembrar que o famoso Erno Rubik, do cubo mágico, né? É um professor de matemática que ele inventou o cubo mágico para explicar aos seus alunos a teoria de grupos. E hoje, aquilo lá se desenvolveu, eu tenho aqui apenas 60 variações do cubo, mas existem mais de 2.000 variações do cubo. Mas todos esses jogos nasceram para ajudar a solucionar alguns problemas práticos. A matemática do cotidiano tem um potencial muito maior de prover de significatividade o conhecimento matemático. E essa questão da significatividade também é uma questão muito importante. Quer dizer, para os alunos, o que lhe é significativo é aquilo que faz sentido. Então é aquilo que ele faz com prazer. Em outras palavras, nós estamos tirando aquela ideia de que a matemática é uma caixa preta, tá certo? Que só o professor de matemática pode desvendar. No começo, eu fiquei um pouco ansiosa, assim, com ele, na verdade. Que é assim, será que, de fato, eu estou perdendo tempo ou não de fazer um trabalho que envolvesse arte? E eu deveria estar
ensinando, dando teoria para eles. Você ficava preocupada se Sim. eles iam ou não aprender a Se teoria. eles iam ou não aprender a teoria. E aí o que aconteceu é que eles aprenderam com muito mais significado tudo aquilo que eu gostaria que eles aprendessem naquele momento. Então, é uma recomendação boa para dar para os professores. Eu acho que o professor tem que ficar tranquilo quando ele pensa justamente em compor dois assuntos para formar um projeto como esse. E não deve ser difícil. Se ele fizer uma busca na internet, arte, matemática, ele vai encontrar muita coisa, não é verdade? Vai encontrar, e se ele observar também, alguns centros históricos estão recheados de coisas que a gente pode abarcar. Tem museus virtuais, por exemplo. Exatamente. Bem, vimos como tem muita matemática na arte. E você pode explorar muito mais. Aproveite as aulas de artes para falar de matemática também. Porque tem matemática em toda parte.